Transtorno de personalidade borderline. Você sabe o que isso significa? Já ouviu falar a respeito? Aliás, você sabe o que é transtorno de personalidade? Geralmente a gente traz aqui especialistas, mas hoje o programa está ainda mais especial, porque nós vamos trazer pessoas que vivem o transtorno de personalidade borderline. Por que pessoas? Porque toda vez que existe um paciente dentro dessa condição, a família é afetada. Então, hoje a gente tem aqui uma paciente e uma mãe que vai falar a respeito. Então, fica de olho, daqui a pouquinho a gente volta. Pode rodar. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Hoje tá especialíssimo. Eu tenho duas pessoas aqui que eu tô com o coração muito quentinho de tê-las por aqui. Eu já sabia da história da Gabi, porque eu trabalho, Dr. Nelson, que já é figurinha carimbada aqui, fala da Gabi como se ela fosse filha dele, né? E ele já tinha falado dela algumas vezes para mim, e eu tive o privilégio de conhecer a Gabi na confraternização de final de ano na clínica dele. E daí eu falei, Gabi, você é necessária, você tem que falar. E hoje o tema do Redireção é transtorno de personalidade borderline, só que a gente vai falar com o viés paciente, mãe e como a família lidou com isso. O que a gente precisa saber, quais são os mitos que existem a respeito dessa condição. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe por você ter aceitado o convite. Eu sei o quão difícil é para você isso, sim, mas eu também sei a quantidade de pessoas que, daquele ladinho ali, precisa te ouvir. Sim. Mara, obrigada. Eu que agradeço. Eu falei pra você, fica de boa, porque isso aqui é um bate-papo como se a gente estivesse numa mesa. Então, não tem postura, não tem, não, tem que ser assim. Não, nós vamos conversar. Okay. Nós vamos começar falando com a Gabi, lindeza, maravilhosa. Gabi, quantos anos? 31, já. Gente, você não aparenta, né? Não, outro dia eu fui no banco, a mulher olhou pra mim assim, você é maior de idade? Eu falei, gente, eu não sei se isso é um elogio ou se isso é um insulto, porque, gente... É claro que é um elogio. Passada. Lindeza desse jeito. Passada. E há quanto tempo você convive com o diagnóstico? Aliás, como foi pra você ter o diagnóstico? Olha, eu convivo com o border, bom, acho que desde que desenvolveu, mas a gente só descobriu, eu tinha quantos anos, mãe? Uns 23, 24? 24, mais ou menos. Por aí. E pra mim, descobrir que era border meio que me aliviou, porque tinha nome. Porque até então, tudo que acontecia comigo, eu não tinha noção de que isso tinha um nome, tinha uma direção, tinha algum pertencimento, né? Sim. Porque o border, ele é sempre muito perdido. Ele busca pelo pertencimento, pela aceitação o tempo todo. Então, você classificar uma pessoa border com um transtorno border é meio que um alívio. Porque você sabe que não é maluquice da sua cabeça. Sim. Que não é frescura, que não é algo que você tá inventando, né? Porque falam muito sobre o drama, né? O border é um dramático, é um lunático. E não, nós temos um transtorno. Como se você escolhesse. Isso, exatamente. E assim, então, pra mim, receber o diagnóstico foi um alívio. Quantos filhos você tem, Mara? Tenho duas. Duas meninas? Duas. Bom, para quem nos assiste, todo mundo sabe que eu sou neurocientista, sou profissional de saúde mental, então transtorno de personalidade nada mais é do que a maneira como você se expressa, como seus pensamentos são organizados ou desorganizados, né, Gabi? Total. Como você age, tem muita relação com o ambiente. É importante a gente deixar muito claro que personalidade não é algo que você nasce com ela, aquilo você tem uma predisposição, óbvio, porque você tem a questão genética, mas existe uma condição do ambiente que aquilo que reverbera na maneira como você vai levar a tua vida daqui pra frente. Então, o transtorno de personalidade borderline, eu costumo dizer que você oscila muito entre a neurose e a psicose, né? Não é o transtorno bipolar, que é de humor, não é de personalidade, você oscila entre a mania e a depressão. E como que foi, Gabi? Você falou que foi um alívio, porque você deu nome para aquilo que você vivia, Sim, foi né? um alívio. E pra você, Mara, como é que foi pra você lidar? Primeiro, como é que você percebeu que tinha alguma coisa errada? Bom, eu percebi porque a Gabi estava estudando em Orlando, nos Estados Unidos. Ela já estava lá 1 ano e pouco, mais ou menos, né? Foi com visto de estudante, tudo direitinho. E a Gabriela começou a me ligar de madrugada. Era 1h30 da manhã, 3 horas da manhã, e a Gabriela em crise. E assim, eu nunca tive
eu não tinha conhecimento do que era uma crise de ansiedade, o que era uma crise de pânico. Eu não sabia o que era isso e também nem sabia lidar com isso. Não sabia nem o que era e nem dar nome. Nossa. Até que quando chegou, ela ficou mais de 6 meses nessa situação. Me ligando no meio da madrugada. Mãe, eu tô passando mal. Aí usava bombinhas e bombinhas, achando que era crise de asma. Meu Deus. E na verdade ela tava com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Aí quando chegou um tempo que eu fui para lá, porque a minha outra filha ia ganhar o neném, e eu fui para lá meados de dezembro, e eu fiquei até o final de janeiro, quando a Priscila já tinha ganho o neném, e eu fiquei cuidando das duas lá, e a Gabriela assim apresentava uns sintomas que eu não sabia nem o que era. De repente estribuchava, caía no chão, começava a tremer, e eu falava, mas o que tá acontecendo com essa menina? Eu não sabia o que era. Aí, quando eu vim pro Brasil, eu falei, Gabi, você vai pegar férias da escola, então, por favor, você vai pro Brasil e lá nós vamos procurar um médico, porque os Estados Unidos, para essa situação de doença, ainda mais sem convênio, sem nada, e não conhecia ninguém também nesse sentido, falei, vamos pro Brasil, você fica as férias lá, eu te levo no médico. A minha ilusão era, eu vou levar lá no médico. Ele vai dar um remedinho. Tá tudo bem. Um remedinho. Foi assim, as primeiras férias de 30 dias dela, foi só, assim, transtorno mesmo, né? Porque vai no médico, começa as crises conversivas, que eu também não sabia o que era isso. Começa a crise dissociativa, que eu também não sabia o que era isso. E aí foi, a gente chegou, ela, assim, infelizmente, tem um lado ruim do border, que é as tentativas de suicídio. E é importante a gente falar sobre isso, porque o border, ele não tem o suicídio como vontade principal, né? Ele tem uma dor emocional tão grande, uma desregulação tão grande, que às vezes o suicídio para ele é parte do alívio. E em algumas situações, ele nem morre porque ele quer. Ele faz alguma coisa para chamar atenção e acaba culminando no suicídio. A verdade é que é uma dor generalizada. Dói em todas as partes do corpo, inclusive o emocional. Então, assim, chega a ser uma dor física. E aí, o suicídio, ele vem como um pensamento de, cara, se eu fizer isso aqui, eu vou parar tudo que eu tô sentindo. Vai parar a dor. E assim, não é uma questão de você querer morrer. Sim. Não, o objetivo não é querer morrer, é parar a dor. E aí, o método mais rápido que a gente encontra é a tentativa de suicídio. Infelizmente. É como se fosse uma roleta russa. Pensa que assim, tem um pensamento certo pra você ter. Você roda e você para em todos, menos no certo. Entendeu? Então, assim, você para em qualquer outro pensamento suicida, qualquer uma outra ideia que você tenha de conseguir parar a dor, menos a certa, que é parar, respirar e se regular. E é interessante, Gabi, te ouvir, porque a gente que trabalha na área, é o que eu te falei antes da gente começar a gravar, né? Transtorno de personalidade é algo que você vai lidar para sempre. Sim. Então, a Gabi que tá aqui assistindo, não é que ela tá curada, ela tá aqui falando do transtorno porque ela tá curada, né? A dificuldade que você tem, até a gente tava comentando, para vir pro podcast, por exemplo, ou para um ambiente social de muita interação, exige um esforço absurdo. É descomunal o esforço que a gente faz, não só o esforço físico, mas o psíquico. A gente fica pensando, será que quando eu chegar lá eu vou ser bem recebida? Como é que vai ser a iluminação? Como é que vai ser o ambiente? Será que eu vou me sentir confortável? Será que não? É uma ansiedade tão grande que você fica fantasiando 50 mil coisas. E aí você chega e não é nada daquilo. E embora você saiba que não vai ser nada daquilo, você fica pensando e não tem o que fazer. É algo que é dentro da cabeça. Você já tentou o suicídio? 50 milhões de vezes. Quando meu pai era vivo, ele morria de medo, porque era ele que me tirava da sacada. Eu moro no 12º andar. Então, assim, não é fácil. Então, todos os vizinhos ao redor, eles sabem da minha condição. Os porteiros sabem da minha condição. Então, assim, um dos porteiros já salvou minha vida, porque em uma dessas eu tomei 23 comprimidos de quetiapina e só consegui acordar minha mãe e falar, tomei 20, pá,
Caiu. Desmaiei. Eu lembro do porteiro, da ambulância, de lapsos. Eu não lembro da história, né? Mas eu sei que foi ele que chamou a ambulância pra mim. E nisso eu tive que fazer lavagem estomacal e tudo mais, mas assim, é sempre muito tenso, né? Porque as tentativas, tenso elas e são intenso. muitas. Tenso e intenso, exato. É bem isso mesmo, é tenso e intenso. Não tem E como Gabi, descrever melhor. você hoje se considera uma pessoa estável dentro da sua condição? Comparando com essa época, comparando com essa época, caramba, eu tô ótima, tô incrível. Mas, assim, existem lá suas dificuldades. Por exemplo, ontem à noite, acho que foi ontem à tarde, pra poder sair de casa foi foi um escarcéu pra eu conseguir sair, fui buscar um negócio, já me deu uma crise de pânico, de ansiedade, eu chorei. E aí eu tive que tomar 2 quetiapinas. Eu não consegui acordar hoje. E aí foi quando a minha mãe e o meu queridíssimo psicanalista Nelson, né? O meu queridíssimo, meu anjo, você é um querido, né? Já te falei. Enfim, e aí a minha mãe teve que jogar água na minha cara. Eu acordei engasgada pra vir pra cá. E assim, pra quem me conhece sabe que quando eu tomo quetiapina, eu morro por 2 dias. Eu não existo, eu não acordo, eu não faço nada, eu durmo 2 dias. Com 25, imagina com 50. Meu Deus do céu. Pois é, aí meu queridíssimo virou assim: toma, seu Venvan, você levanta e vai. Porque eu mandei, eu prometi, você vai. É isso, eu tenho que lidar com isso. Mas, gente, eu sei que parece esquisito que eu vou falar, mas é tão lindo ouvir ela falar sobre isso. Porque os pacientes precisam entender. A gente precisa no Brasil grupos onde o paciente diz o que a Gabi está dizendo. Porque existe uma psicoeducação familiar, que é o meu trabalho, que é muito difícil, porque, primeiro, matar o filho ideal e viver o luto de matar esse filho, para vocês, é muito difícil. É difícil. Quando você recebe o primeiro diagnóstico, mas será que é isso mesmo? Será que realmente não tem? Lá atrás, não agora, né? É muito difícil. E o primeiro que até chegar no diagnóstico mesmo, você passa por vários, né? Tive vários diagnósticos primeiro, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, foi ansiedade. Foi muitos diagnósticos, até, acho que tinha umas 7 comorbidades. Até um dia, assim, numa das crises muito graves dela, tá? Uma crise grave, eu já não sabia mais o que fazer, liguei para um cliente meu que trabalha num hospital, pronto-socorro. Eu falei: doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer com a Gabriela. Ele falou: Mara, não, eu vou levar ela para você. Eu falei: não traga, eu sou cirurgião, vou fazer o quê? Pelo amor de Deus, não traga ela aqui, espera um pouquinho, espera. Aí eu parei o carro num posto de gasolina, eu, meu marido e ela surtada. Mas foi o dia que eu desmaiei umas 20 vezes no carro, não foi? Foi. Eu lembro desse dia. Ele falou assim: Mara, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Aí eu esperei um pouquinho, né, e nervosa, ela surtada, o meu marido nervoso, aquela confusão dentro do carro. Aí ele falou: olha, o que eu te aconselho hoje, e eu tinha um bom convênio na época, leva ela para o Hospital São Paulo. Eu falei: Hospital São Paulo? Ele falou: ó, não liga para as condições físicas do local, não se importa com nada, leva para lá. E lá foi onde eu escutei a primeira vez, a médica olhou e falou: ela é border? Eu falei: o que é isso? Daí que começou, né? Mais um tempinho depois houve uma outra tentativa assim muito séria, que aí eu fui pessoalmente lá no prédio da onde fazia que eles fazem uma seletiva, né, para ver quem é que vai ser atendido lá, que chamam onboarder. Aí eu cheguei lá, mãe desesperada, lá tinha largado ela em casa com o pai dela, uma situação muito assim ruim, desesperadora, com cartinha na mão de despedida e tudo. Cheguei lá e falei: eu preciso de ajuda, eu vou perder minha filha. Se vocês não me ajudarem, eu vou perder minha filha. Porque eu já tinha médicos particulares para ela, eu tinha tudo, um suporte, mas não era suficiente. E assim, era um caso que não era a especialidade de quem estava cuidando dela. Então, tava uma coisa assim de louco, né? Aí nisso, com essa situação que eu apresentei, fui pessoalmente, falei: olha, eu preciso de ajuda.
Aí ela foi selecionada para entrar lá no on-boarder, e lá a gente ficou acho que uns 4 anos até que eles acabaram assim desligando ela do programa porque tinha muita demanda. Não E que ela nessa tava época bem. você já estava estável, Gabi? Já estava bem? Não, lembro. eu tirei ela de Não lá sei. surtada. Eu tava muito dopada, eu não sei. Eu tirei ela de lá Meu surtada. céu. Ela tava assim, surtada. Mas, infelizmente, a resposta era: eu não tenho o que fazer. Aí, assim, graças a Deus, um outro psiquiatra maravilhoso que já acompanhava ela lá dentro, já conhecia ela há uns 3, 4 anos, que pelo que eu sei, desde 2017 que ele cuida dela. Então, aí eu consegui contratar com ele e falar: olha, o senhor continua cuidando dela, porque eu não sei mais o que fazer. Eu fiz parte do estágio dele, né? Foi isso. Ah, é? Foi o estágio dele. Aí até que chegou assim, as coisas foram complicando. Eu tenho 7 folhas de medicação que foram testadas nela. Meu Deus do céu. A maioria desses nomes de remédio psiquiátrico, todos eu conheço. A gente até brinca que a gente apelida o remédio para saber o efeito colateral que Por exemplo, o Estalopram é o Cetalocão. Porque não tem a menor condição de eu tomar um negócio desse. Porque eu fiquei muito louca. Muito louca. Tipo assim, fora da casinha, fora da umas órbita. coisas assim. Hoje você consegue entender a interação de cada um desses remédios no teu organismo. Sim, sim. Você Hoje a sabe, gente se você sabe. tomar quetiapina, você vai dormir 2 dias. Sim, é aquela coisa da tal da previsibilidade. Por favor, me tragam isso, que aí eu já sei o que vai acontecer. Aí eu fico mais calma e não me ataca a ansiedade. Nossa, ótimo. Agora, fala pra mim que eu tenho que trocar de remédio. Eu entro em pânico. Porque Eu entro dentro em da pânico. psiquiatria, uma das coisas que a gente sofre muito é você segregar os efeitos de um transtorno. Então, a Gabi tem transtorno de ansiedade generalizada. A Gabi está depressiva. Não, tudo isso tá dentro do transtorno de personalidade borderline. Então, ela tinha umas 7 comorbidades dentro desse transtorno. Até nomear o transtorno borderline. Não, e fora assim- que as médicas, assim, eu passei por 7 psiquiatras, não foram poucos, né? Então, assim, é muito difícil você lidar com uma médica ou um médico que vira pra você e fala assim, então, geralmente o border não chega até os 30, porque ele morre antes. Eu ouvi isso. E eu também ouvi isso. E cara, eu entrei em desespero quando tava chegando perto dos meus 30 anos. E quando eu fiz 30 anos, caramba, eu tô fora da estatística, eu consegui. Eu comemorei, eu fiz uma festa de aniversário. Porque eu fiquei super feliz. Caramba, eu não tô na estatística. Mas assim, até a gente chegar nesse ponto, a minha mãe foi obrigada a ouvir que era melhor ser louco do que ser border. Entende? Então, imagina como foi pra ela quando ela escutou, então, ela é border. Ninguém queria falar pra mim. Eu questionei o médico. Falei assim, eu sou border, né? Por isso que você não tá resolvendo o meu caso, não é isso? E você foi estudar, Gabi? Você foi entender o que era o border? Eu fui. Porque só eu o que tinha o médico entender. passa não é suficiente. Não, claro que eu não. comprei até livro científico. Eu nunca li esses livros. De medicina. Pra você também entender. Pra eu entender. Porque a gente precisa entender com o que a gente tá lidando, o que tá ali na nossa frente. Porque, é um transtorno borderline. Tá bom, mas o que isso causa na pessoa? Aí, quando a gente ia lendo, a única coisa que eu não preenchi era o uso de droga. O resto... Todo o resto. Tudo. Sabe, não sei o que é check, tudo. Tipo assim, é desesperador. Mas e ao aí, mesmo gente, tempo, a gente vai falar com vocês alguns desses checks. Então, impulsividade, Total. desregulação emocional, dependência afetiva. De tudo, Gabi, o que é mais difícil pra você lidar? Ou o que foi mais difícil? O que foi mais difícil foi a dependência emocional. Porque é o que o Nelson sempre me diz. O border, ele tem a alma oca. Aí sempre vem alguém e fala assim, não, você vai preencher com Deus, você vai preencher com Jesus, você vai preencher com isso, isso e aquilo. Não é só sobre isso. Jesus é o mínimo que você tem que fazer, né? Na minha opinião. Gabriela, é a minha opinião. É o mínimo que você tem que fazer é ter Deus na tua vida. Só que aí você olha pra essa alma oca e você fala, cara, eu preciso pertencer a algum lugar. Eu preciso encontrar alguma coisa. Porque já que eu não sei o que eu sou, eu vou me submeter a ser qualquer coisa só pra ser aceita. Meu Deus. Infelizmente, não é esse o pensamento concreto que a gente tem, mas é isso que a gente faz.
A gente se submete a ser qualquer coisa, a ter qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, só para ser aceito. Entende? E nisso, a gente se coloca em muitas situações de risco, muitas situações de humilhação, de não aceitação. E aí, quando você não se sente aceito e você tem aquele sentimento de rejeição que domina você apela para o suicídio. Porque você fala, cara, eu sou tão insignificante assim para não pertencer a lugar nenhum. Nenhum. É por isso que a gente vê tanto abuso sexual Exato. com pacientes com transtorno de personalidade borderline. Pois é. Não sei quantos eu sofri. Não sei quantos. Só que o ponto é que você precisa entender que tudo isso fez parte do meu processo. Eu passei por tudo isso pra estar aqui falando, olha, tem solução. Infelizmente, eu perdi uma das minhas melhores amigas. Border também. Nossa. Border. Eu perdi a Camila. Eu perdi. Mas não foi falta de falar de Deus, não foi falta de falar sobre o border, de falar sobre ajuda, de falar sobre... E ela tinha você também amada. essa clareza? Não, imagina, não. Mas não é falta de você falar, você é amada, você é querida, eu te amo, fica aqui, eu vou te ajudar. Não foi falta. E ela não Gabi, conseguia escapar. dentro do teu processo, eu tenho muitos pacientes border, né? Nunca vi alguém igual a você, tá? Ainda não vi. O que você acha que foi o diferencial para essa clareza que você tem? Para entender do que você tá me trazendo, sabe? O que fez diferença para você? Além da terapia, muita terapia, assim, muita mesmo. Eu acho que foi o tempo em que eu fiquei 2 anos sem absolutamente ninguém. Ninguém. Isso é bom, isso é interessante solteira. você falar, né? O que é a dependência emocional? Exato. Porque assim, o dependente emocional, ele busca no outro ver o reflexo de si. Porque o border, ele olha no espelho, ele não reconhece o que ele tá vendo, quem ele tá vendo, por que ele tá vendo. Ele não reconhece. Por isso que a mudança de aparência é sempre constante. É por isso. Porque ele tá tentando preencher aquela alma oca. Ele tá tentando, com todas as forças dele. Ele tenta. Só que ele não consegue. Por quê? Porque ele não vai conseguir preencher o vazio dele com coisa do outro. Ele precisa se preencher dele mesmo. E aí, nesses 2 anos que eu fiquei sem ninguém, eu fiquei sem influências. E aí, eu entendi do que eu gosto, do que eu gosto de comer. Comer, tá? Comer. Eu entendi que eu gosto de vestir. Eu entendi o que eu não gosto de vestir. Eu acho que mais importante do que você saber o que você gosta, é você saber o que você não gosta. Porque até então você ia... Exato. Eu ia no embalo. E assim, não é só, você é influenciável. É uma sede de pertencimento, porque o medo do abandono, ele é tão grande que chega a doer no físico, no mental, no espírito, dói na alma, dói em tudo. Então, você se submete. E aí, quando eu vi que eu não tinha ninguém ali do meu lado, eu pude me submeter a mim, entender a mim, ver o que meu corpo estava falando, tentando falar comigo o tempo todo. Tipo assim, eu entendi que o meu corpo desliga quando eu não consigo lidar com alguma coisa. Então, vamos aprender a lidar com isso pro corpo não desligar. Então, foi nessa fase que eu consegui entender e me estabelecer melhor comigo mesma. E queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Do desligar para o dissociar. Tá. Quando desliga, é basicamente um desmaio que você escuta, você vê, você sente gosto, você sente toque, você sente tudo. Só que o seu corpo não reage. Tá. Agora, uma dissociação é quando você tá, entre aspas, desmaiado, mas assim, você tá em Nárnia. Você fica tudo borrado, você não consegue identificar rosto, as luzes, elas são como um sol, sabe? Então, fica tudo muito confuso, você sai da órbita. E assim, o meu nível de dissociação é como se eu regredisse para um bebê e depois regredisse para um animal selvagem. É estranho, mas
Parece um Primeiro bicho. você fica frágil e depois você fica mais não violenta, não é isso? Violenta. De andar como um animal, de 4 e avançar É E esquisito. Mara, como é que era pra você assistir tudo isso? Olha, eu até hoje processo isso. Você também faz terapia? Você também se trata? Faço. Assim, até hoje eu ainda processo isso também, né? Só que hoje, graças a Deus, eu aprendi a lidar. Antes, no começo, foi muito mais difícil para eu entender o que estava acontecendo com ela. Então, eu tive muita ajuda médica para entender o que era que estava acontecendo, como lidar, até que a gente aprendeu, e nisso o médico foi assim sensacional com a gente. Me ensinou a questão do remédio, que é diário, o remédio SOS, porque o border, assim, teve um período que ela não era tratada como border, que ela dormia 22 horas por dia, por conta da medicação. Nossa. Então, assim, era 22 horas, 2 horas acordada, se não, era só levantar, ia no banheiro, comia e voltava para cama. 22 horas fora do ar. Então, a gente começou a perceber, a entender, foi, mas escuta, essa menina vai viver dopada desse jeito? Até que com o tratamento específico para o border, a gente aprendeu que tem o remédio, que para border mesmo não tem remédio, como a gente sabe, né? Você só tem para as comorbidades. Mas ela tem um remédio contínuo, né, que ela toma todo dia, e tem os tal dos remédios SOS, que nem quando ela entra numa crise conversiva, eu já tenho um remédio para dar para ela e eu tenho o meu limite. Quando ela entra numa crise psicótica, eu tenho o meu remédio que eu também já dou, eu tenho minha cotas. Aí eu já sei que se passar daquela dose, aí eu preciso de mais ajuda. Explica para quem tá assistindo a gente o que é a crise conversiva. Bom, crise conversiva, gente, é muito dolorida, porque ela se contorce, assim, o corpo todo, coluna, perna, pé, mão, braço, rosto, é tipo uma câimbra no corpo inteiro. E assim, é muito dolorido. E ela, assim, grita, assim, de dor mesmo. E a gente não tem nem muito como ajudar, porque ela tá com os nervos todos retorcidos. Então, a solução é medicação para acalmar os nervos, tá? Então, vou acalmar os nervos. Então, eu fico só observando, eu já aprendi, né? Quando eu dou um remédio para acalmar os nervos e quando eu dou um remédio para tirar ela da crise psicótica. Que a crise psicótica também é complicada. Então, e aí, assim, é experiência de dia a dia. É você ir aprendendo e entendendo a lidar e não se desesperar, né? O que não é fácil, né? O que não é fácil. Acho que lá no começo devia ser... Não, no começo foi uma loucura. Muito difícil. Tiro, porrada e bomba. E pro todo teu pai, dia. como era isso? Pro meu pai, foi difícil ele aceitar que eu tinha uma condição. Tá. Né? Foi difícil ele aceitar isso. Ele ficava muito desesperado. Então, ele ficava mais nervoso que todo mundo. E o nervosismo dele me deixava nervosa. Nossa. Aí era a crise loucura. dos dois. Era uma loucura, porque meu pai era bipolar. Eu tinha que ajudar ela e controlar ele. Meu Deus do céu. Não, era difícil. Porque eu tinha que ajudar e controlar ele, porque ele não se controlava. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês já viveram. Já falaram que era demônio? Pelo amor de Deus. Ai, me falaram essa semana. Ah. Eu falo, gente, por favor, não me irrita, A gente tá em 2025. gente. Em nome de Jesus, não me irrita, pelo amor de Deus. Eu já vivo irritada. Aí vem o povo e fala assim, não é demônio. Jesus amado. Sabe a coisa chamada discernimento de espírito? Então, vai e pede isso pro Espírito Santo, faz favor. Que aí você facilita a minha vida. Eu cansei de gente olhar a crise conversiva, porque assim, parece. Só que se você tem o discernimento de espírito, você vai lá, você vai olha saber. E entende que não é, que a pessoa está tendo uma crise. Aí você faz o quê? Toma as providências para tirar da crise, não para tirar do demônio. Pelo amor de Deus. Sabe? É complicado lidar com isso. E assim, eu que tô ali tendo a crise... Cara, é vergonhoso.
E você tem consciência que tá tendo a crise. É eu importante sei. a gente falar sobre isso, porque a sua crise conversiva é assim. Eu tenho pacientes que a crise conversiva é a diarreia, só que a diarreia é 24 horas. É a pessoa no banheiro com diarreia. Então, entender esses aspectos, né, e falar sobre isso, que não é demônio, não é. A gente teve um chá aqui recentemente com o Dr. Ismael Sobrinho e ele falou muito sobre isso. Hoje, a psiquiatria, ela tá muito mais avançada ao ponto da gente saber. Mas, infelizmente, a igreja não está preparada ainda para essa conversa. Então, nós começamos por aqui, hein, gente? Pinheiros está começando a abordar esse assunto. Sinceramente, eu tive muitos problemas com isso e ainda tenho, tá? Ainda tenho. E só que muitas vezes eu preservo ela, tá? Sempre preservo ela. E olha, deixa que eu lido, deixa que eu cuido, porque infelizmente é muito. E eu até entendo, porque parece, mas não é. E Mara, como que é pra você? Você é cristã desde sempre? Eu me converti, eu tinha a Gabriela bebê. Eu corria nos bancos da igreja. Ah, é? Era uma criança total. Quando eu me converti, eu tinha a Gabriela no colo, que foi a primeira vez que eu aceitei Jesus, né? Primeira e única, né? que eu aceitei Jesus. Ela estava no meu colo e eu me lembro que eu estava com a minha mãe na igreja e eu falei, mãe, segura ela que eu vou lá na frente. Que legal. Aí, só que assim, foi para aceitar Jesus, mas o processo de conversão demora sempre um pouco mais, né? Isso, aí e só vai terminar na glória, aqui não... eu acho que eu me batizei depois de uns 2 anos, só que após o batismo eu realmente, assim, aí eu me converti de verdade. E o quanto que a tua fé em Jesus, não é na igreja, que fique claro isso, né? Te ajudou? Olha, eu digo que é pela misericórdia do Senhor que a Gabriela tá viva. De verdade. Se não fosse a misericórdia de Deus, muito choro, muita oração, muito jejum. Assim, eu teve situações muito ruins, muito. E assim, o meu choro era constante diante de Deus. Senhor, tem misericórdia. Você vê que a crise existe ainda, que é a semana retrasada, né, Gabi? Semana retrasada, eu tive que voltar correndo para casa que nem uma louca, desesperada. E no caminho eu só aclamava, Senhor, guarda a minha filha. Deus, guarda a minha filha. Deus, guarda a minha filha. Porque eu não sabia que eu estava com ela. Quando ela me liga, uma coisa de bom a Gabriela tem, ela pede ajuda. Sempre. Que demais. Isso é primordial na situação. A pessoa pedir e aceitar ajuda é um facilitador assim enorme para quem está ajudando, para quem está cuidando. E eu fui para casa assim com ela no telefone, gritando desesperada porque ela estava com a crise conversiva, então só que ela estava sozinha em casa. E eu fui assim dirigindo que nem uma, né, correndo para casa, correndo, aí chegou na minha rua, minha rua é contramão. Eu não tive, assim, paciência de esperar dar a volta no quarteirão, porque a minha rua é 50 metros, eu tô no meu condomínio. E eu teria que dar a volta no quarteirão inteiro. Eu entrei contramão, cheguei no prédio, já tava aquela confusão dos vizinhos, o porteiro. Eu entrei e subi, aí eu consegui encontrar lá e veio o vizinho, me ajudou com essa crise dela e tal. Aí já consegui dar medicação. E assim, a medicação. O que eu preciso sempre é manter a minha calma para conseguir medicar ela e tirá-la da crise. E você falou uma coisa muito legal, assim, pedir ajuda. Porque isso é um ato de muita coragem, viu, Gabi? Eu sei. Eu louvo a Deus e eu tenho uma conversa muito transparente com ela, sabe? Muito transparente. Eu falo, Gabi, não importa o que você tá pensando, eu preciso que você me fale. Que seja a pior coisa que você esteja pensando. Eu preciso que você me fale para eu poder te ajudar. Se você não me falar, eu não vou saber. Se você não falar o que está na sua cabeça, as ideias que estão na sua cabeça, como que eu vou te proteger? Né? Porque às vezes eu vou dormir, quando eu vou dormir, ela pronta, encontro ela pela casa desmaiada. Então, eu falo, fala, filha. Dói ouvir, claro que dói, mas pelo menos eu consigo
ajudar. Eu consigo saber o que está se passando e vigiar mais de perto. Tem dias que antes de ir trabalhar, eu vejo a situação dela. Eu falo, não, hoje eu tenho que trabalhar de casa. Aí eu trabalho de casa. Porque quando eu ainda tinha o meu marido, né? E hoje são só vocês duas? Somos só nós duas. Então, tem dia que eu tenho que trabalhar de casa. Meu Deus do céu. Eu já tenho o meu, né? A pandemia, pelo menos um resultado bom aconteceu, é que você hoje consegue, aprendeu a trabalhar remoto, isso me ajudou muito. O que foi um outro pedaço pesado da vida de vocês, a pandemia, Não, foi, né? O Nel sim, tava me contando. Foi. Em um ano, assim, a gente perdeu o nosso pastor, que era o nosso, assim, né? Era Líder o nosso... espiritual e Sim, suporte. e desde que eu me converti, ele era o filho do nosso pastor. Aí eu fui para a igreja dele por conta das meninas. Ele me E batizou. Assim, então, Esse que faleceu? Então, Meu Deus. Aí com a E perda ele também dele, morreu de Covid? Foi. E aí ele morreu, foi o quê? Em março. 20 de março. E aí, em junho, meu pai. E aí, essa história, quando o Nel me contou, eu fiquei assim, não é possível. Uma E eu menina... fiquei na UTI também, né? Então, o quando eu Nel me descobri- falou que estavam que vocês dois Isso. estavam. E o Nel que foi me dar a notícia lá. De que o meu marido não tinha resistido. E eu nem sabia que ele estava no hospital. Vocês internaram. Você que cuidou, Gabi? Assim, primeiro, Não, o meu pai, ele tava cuidando de nós três, de nós duas, né? Porque de nós três, ele era o melhor. Ele tava bem, assim. Aí, eu tava super mal, ela também. Só que a minha mãe, ela teve uma saturação. Ah, tá. E aí, eu falei, pai, leva ela agora. Beleza, meu pai levou, ela internou e ele passou no médico. Voltou pra casa. Aí teve outro dia que ele deu uma passadinha de mal. Eu falei, pai, vai no hospital. Ele foi atendido e voltou. Falei, beleza, tá tranquilo. Meu, teve um dia que eu tava escutando ele respirar do meu quarto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Botei o oxímetro, 56. Eu falei, pronto, ele vai de arrasta aqui mesmo. Ele vai morrer. Aí o pai, pelo amor de Deus, pai, vamos. E aí, meu pai, eu não vou, e não sei o quê. Começou a me dar bica. Me dando bica, eu não vou, e não sei o quê. E deitado. Gente. Bicho teimoso com a letra V, velho. É bicho teimoso com a letra V, só pode. Meu, e ele me dando bica. Não vou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, não me irrita, não. Aí, com muito sacrifício, ele foi, só que no que ele foi, ele internou e já foi direto pra UTI. E aí ele me ligou, Fia, eu te amo. Olha, pega o cartão do pai, senha essa, não sei o quê. Compra a máquina de lavar da mãe. Compra a sua lente que você queria, porque eu sei que seu aniversário é essa semana. Compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Deixou todas as direções. Eu falei, não, Deus, não. E sabe quando... Assim, eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, eu sempre sei quando vai ser a última vez que eu vou ver alguém. E, olha, eu tô arrepiada. Na hora que meu pai passou na porta, já veio aquele... Você não vai ver ele mais. Aí, liguei pra minha irmã. Falei, Priscila, vem, fia, vem. Vai dar ruim. Dos Estados Unidos Dos pra Estados cá. Unidos. Ela mora em Orlando. Ela, meu cunhado e os meus 2 sobrinhos. Eu falei, Priscila, vem agora. Meu, aí tive que arrumar a casa inteira. Fui fazer o teste de Covid de novo pra ver se eu tava positivo ou negativo. Tava negativo. Limpei a casa, esterilizei tudo. E aí ela chegou. Aí ela virou pra mim e perguntou: Fia, Gabi, o que você acha? Eu falei, Fia, o pai não volta. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, Pi, então, deixa eu te falar. Ele não vai voltar. A gente vai ter que entregar ele pra Deus. Não, e não sei o quê. Não, ela ficou atordoada. Aí, na quarta-feira, ele internou num sábado. Na quarta, a gente foi orar na frente do hospital. Até a Soraya Moraes orou com a gente. Nossa. Pelo telefone, ela tava pegando um avião e a gente é super amiga dela, né? E aí, nisso, eu senti de entregar. E eu não vou fazer uma coisa contrária do que Deus tá me falando pra fazer. Eu entreguei. Aí, a minha irmã com super resistência. Não. E aí, a gente recebeu o boletim aquele dia.
ele tava com 95% do pulmão comprometido, ele tava com os rins parados e o coração dele já não tava aguentando. Nossa. Ele ia ter que passar por e estavam dando noradrenalina pra ele, né? Estavam dando acho que 60. Tinha que diminuir. Eles falaram, se diminuir, vai dar bom. Bom, né? E nisso, eu olhei pra Pri e falei, Fia, não vai. E aí, na madrugada, a gente decidiu orar. Era 1h30 da manhã. A gente orou e aí a minha oração foi a única diferente de todo mundo. Porque tava todo mundo pedindo por cura, que ele saísse de lá bem. E não sei o que, eu falei assim, pai, então, eu entrego meu pai nas tuas mãos, pode levar. A oração parou. Todo mundo olhou pra mim, mas você tá indo contrário do que todo mundo tá falando. Eu falei, sim, eu sei. Infelizmente, eu sei. Não é que eu sou pessimista, eu tô sendo realista. Se ele sair dali com 5% de pulmão, o que é que nós vamos fazer com ele? Não podemos ser egoístas. A gente tem que deixar ele ir. Deus tá chamando, ele vai ter que ir. Vocês deixando ou não, ele vai. Beleza. 4h30 da manhã, minha irmã fez a oração dela de entrega. 6 horas da manhã, recebemos uma ligação. Não sabíamos de quem era. Era sobre quem? Era sobre minha mãe ou era sobre meu pai? Porque pediram o documento do paciente. Eu acho que o mais difícil foi responder de quem. Então, você tá falando do meu pai ou da minha mãe? Porque nós temos uma dupla aí, no né? mesmo hospital. No mesmo hospital, em andares diferentes. Só que assim, quando a gente se deu conta, a minha irmã, ela surtou. Porque ela ficou desconcertada e eu fiquei assim, ó. Tá bom, Deus, entendi. Agora eu por mim, você por todos e a gente vai ter que se virar aqui. E eu que segurei a barra. E sua mãe no hospital? Minha mãe no hospital. Sem saber que seu pai tava lá? Não. Sem saber. Aí e assim, o Nel, ele trabalhava naquele hospital, só que ele trabalhou um plantão. Ele trabalhou um plantão. Um plantão. Exatamente no dia que ele foi me ver. O que ele foi escalado, no fim de semana que ele foi escalado, foi exatamente o que ele tinha que ver a minha mãe. Foi o que a minha mãe estava internada. E aí o meu pai já estava enterrado. Eu enterrei o meu pai. Foi absurdo. Foi absurdo que aconteceu. Então, assim, aquilo tudo me fez entender que eu entendia que Deus tinha muito mais para fazer na minha vida e que eu fiquei ali por um propósito, porque eu podia ter ido os 3, ou eu simplesmente me entregava. E foi o Nel que deu a notícia? Foi o Nelson que deu a notícia para minha mãe. Foi o Nelson. Deus. Foi assim, caótico. Foi muito triste. Foi uma luta, assim, muito grande, mas a gente venceu, porque eu acho que quando você entrega tudo para Deus e a resposta é não, você não pode reclamar, entendeu? Não pode, porque se você entregou para ele e a resposta foi não, então é porque aquilo era o certo. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. O ruim dos crentes novos e pessoas que estão se voltando para Deus agora, ou até os mais antigos também, é não receber aquilo que eles querem. Se você pede a vontade de Deus e é aquilo que acontece, é porque era aquilo que era para acontecer. Meu Deus. Pronto. Não tem discussão. Você já questionou Deus com relação ao border? Se eu já me questionei, eu não questionava por que eu. Mas pra quê? Pra que você tá me fazendo passar por tudo isso? E aí eu entendi que era pra poder passar toda a minha experiência adiante. Eu entendi. Por isso que eu não culpo Deus, porque se a gente é feito a imagem e semelhança dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, do que eu tenho que reclamar? Do quê? Meu Deus do céu. Do quê? Por Da quê? minha parte, eu só falava, Deus tem que ter um propósito, tanto sofrimento. Deus tem que ter algum propósito. Não é possível passar por tudo isso sem que tenha um propósito, porque é demais. É demais. Deus sempre sabe o que faz. A gente não pode questionar alguém de tamanha sabedoria. Quem sou eu para questionar o que ele faz? Ele tem as respostas para tudo. Eu não tenho que ficar questionando nada.
E boa parte desse propósito, eu acho que a gente começa a ver quando a gente te ouve, assim. Porque, para mim, que trabalho com isso há 10 anos, e border é minha primeira especialização dentro da psiquiatria. De novo, eu falei aquele dia e repito hoje, falei no começo do podcast. A gente tá há 10 anos nessa luta. Meu Deus, eu nunca vi alguém que falasse com clareza, que aceitasse falar, porque isso é outra coisa. Existe um estigma da vergonha. E aí, quanto mais a gente coloca a vergonha dentro de uma situação que precisa ser falada, menos a gente coloca as pessoas dentro de um tratamento eficiente. Sabe por que eu falo? Porque quando eu vivi tudo isso, eu não achei ninguém que falasse. Tá tudo bem se eu tiver que ser a primeira. Se eu tiver que passar por tudo isso, por todas as comorbidades e etc, e poder chegar e abrir minha boca e falar, se isso aqui já ajudar uma pessoa, pra mim já é o suficiente. Ai, vai ajudar muita gente. É o suficiente. Muita gente. É o suficiente. Se eu Porque sofrer por você tudo falou esse de tempo... coisas aqui, Gabi, que as pessoas vão pensar, vão falar assim, gente, a alma oca é isso. A questão da imagem, de nunca estar ok. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, eu tenho uma paciente que ela fala assim pra mim, eu sou perfeccionista, por isso que ela gosta muito de fazer o olho de gatinho. E gasta horas. Eu falo, não tem a ver com perfeccionismo. Tem a ver com insuficiência. Então, quando ela vem com alguma demanda do tipo, quero fazer uma plástica, tá? O meu trabalho é tentar psicoeducar ela e a família de que aquilo não vai ser suficiente. Não tô dizendo pra não fazer. Eu tô dizendo que não vai ser suficiente. É que o propósito não é esse. Exato. Né? Eu já quis fazer 50 milhões de plásticas. Já quis, claro. Porque a gente nunca alcança a suficiência. Nós temos uma percepção de que nós não somos bons o suficiente para absolutamente nada. A autoestima, ela é inexistente. Ela não existe. Você pode falar, isso é lindo, você isso, você aquilo. Sabe? Uhum. Sempre quis ser um avestruz para enfiar a cabeça Você embaixo já da terra se e pronto. mutilou? Muito, A né? minha tatuagem aqui, ela tem marcas, ó. E isso eu acho importante a gente falar. Por que da automutilação? A dor interna é tão grande que quando você se mutila, você tem a sensação de que aquela dor, ela tem uma explicação. Você tá vendo a dor acontecer, né? Eu tô me machucando para doer. Quando, na verdade, é uma ilusão também, porque continua doendo. A minha percepção sobre isso é que, por exemplo, quando eu fazia, tá? Tá doendo tanto aqui dentro que eu vou tentar passar a dor para outro lugar para ver se aqui dói menos. Diminui. Se aqui dentro dói menos. É mais ou menos essa a lógica de alguém que faz isso. Porque a dor de dentro, ela é tão generalizada, tão grande, tão absurda, que você tenta passar ela para outro lugar. Só que não é suficiente, você pode queimar. Você pode queimar, que não vai doer tanto quanto dói lá dentro. E hoje, tua vida amorosa? Porque dentro dos grandes desafios do border, eu diria que esse é um dos maiores, né? Sim. Tanto é que eu fiquei 2 anos sem ninguém. Foi um momento de descoberta pra mim, foi ótimo. E aí eu conheci o William e a gente namora há quase 2 anos. Estamos Já? muito bem, sim. E como que ele lida com a sua situação? Pra ele é entendível, digamos assim? Pra ele, ele não chama minha mãe. Porque ele se colocou numa posição de que eu vou cuidar dela e pronto. E ele cuida de mim tranquilamente. Vai lá, sabe o que tem que fazer, sabe que remédio que tem que dar, sabe. Ele sabe lidar. É isso. Eu não tenho outra coisa pra falar além de ele sabe lidar. Tranquilo. E pra você, Mara? A entrada do William na vida da Gabi? Olha, pra mim foi bom porque, assim, eu já não me sinto mais tão sozinha de cuidar dela. Tipo, agora não é só eu, né? Embora eu não tento transpassar essa demanda pra ele, porque, afinal de contas, ele é namorado dela, ela é minha filha, então eu me sinto ainda responsável por ela. Mas, assim, hoje eu posso dizer que eu não tô mais sozinha nessa situação.
que eu tenho alguém que entende que se eu precisar, eu posso chamar, e ele sabe já lidar com ela. Quando eu precisei viajar, ele ficou com ela tranquilamente, né? Eu fiquei acho que 3 semanas E para ele, desde o início, ok? Ou no começo ele se desesperou? Não, ele sempre falou que isso não era um problema para ele. Nossa. Desde o início. Porque ele olha pra mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho ou pelo que eu possa ter, assim. Ele só quer saber o que eu tenho que fazer. É. E agora, né, com a experiência que eu já tenho de 10 anos... Você já tá quase pronta para dar aula sobre border. Eu já consigo A gente fica falar. pagando congresso fora do Brasil, vai pra Yale, vai pra não sei onde. Pra quê? Nós vamos montar um congresso e botar Passa uma semana em casa pra você ver. Uma semana, você sai expert dali. Porque eu aprendi a lidar com ela já, né? Embora, claro, eu tenho minhas falhas também, né? Porque eu também sou humana. Claro, né? E eu sou mãe também, então acaba muitas vezes assim, né? Eu imagino Dói que na lá no gente. começo a gente vê... No começo foi desesperador. Desesperador. Até eu aprender e conseguir entender que eu não preciso ficar levando ela para pronto-socorro. E outra, hoje, até desse tempo todo, infelizmente, o que eu passei em hospitais que não são psiquiátricos, foi terrível. Não tem preparação para atendimento de paciente psiquiátrico, hospitais comuns, mas hospitais até de renome, tá? É babado. Eles não têm preparação para atender paciente psiquiátrico. É tipo assim, Gabi, você chega lá e você fala pro médico, eu vou te ensinar como é que você vai me tratar. É mais ou menos isso, só Eu que... tive uma experiência dessa, que eu cheguei lá no hospital, falei, doutor, agora o senhor dá o... Como é que chama? A injeção de Aldol com Fenergan. Aldol Fernegan pra ela, porque eu já dei tudo em casa, agora é só isso. Ele foi lá, deu a injeção. Ele e ficou pronto. tão desesperado de ver que eu tava totalmente fora do rumo, que ele foi lá e deu. Em 5 minutos eu tava a Gabi dormindo. é a única uma pessoa. querida. A Gabi acho que é uma das únicas pessoas que eu vi ir pra UTI, isolamento de UTI por causa de uma dor de barriga. Não suportei o pi. Porque deu... Não porque suportei surtou. Ela surtou dentro da sala. Você tem a sensibilidade auditiva Pelo também? amor de Deus. Eu ando com fone de cancelamento de ruído, porque eu não dou conta. Ah, isso é importante você falar É Eu não dou importante porque o conta. povo Isso é acha que é só importante. autista que tem isso, tá? Tá? Isso é importantíssimo. Porque muitas vezes eu já... Gabi, bota seu fone. Bota seu Eu não fone. dou conta. Eu não consigo mais ir em shopping. Não consigo mais ir... Não consigo mais. Simples. Se eu saio sem o fone, eu entro em pânico. Porque é o meu pontinho de paz. Acabou, é silêncio. Eu preciso de silêncio. Porque a minha cabeça ela já é muito barulhenta, né? Porque além de ter o border, eu tenho TDAH também, né? Então é uma benção, né? Que na maioria, né? Quase não. Todos os que eu atendo, eles são as duas coisas, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, e da personalidade, que é o border. Imagina o a TDAH bagunça. foi descoberto só nem menos de 2 anos, né, Gabi? É. Menos de 2 anos. Porque foi TDAH. porque o border ele tava gritando tanto que não dava pra ver que tinha alguma coisa por trás. Então, quando estabilizou, que foram esses 2 anos que eu fiquei sem ninguém, o Nelson olhou e... TDAH. Ela tem TDAH. E, foi tiro e queda. Quando eu falei isso pro meu psiquiatra, ele, cara, como eu não vi isso? Porque ele me trata desde quando? 2017? 17. Ele, como eu não vi isso? Eu falei, então, como é que ninguém viu isso? Eu não sei. Não sei. Porque o border, ele sobressaía tanto, era tanta comorbidade, tanto sintoma, tanto tudo. O que eu escuto lá do on-border, né, que ela era a paciente que mais tinha crise dentro do on-border. Dentro do on-border, que é um órgão estadual, né? Nossa. Eu saí de lá, sinceramente, que nem um gato correndo atrás de uma borboleta, tá? E me deram, sei lá que remédio, e me encaminharam para uma internação. Foi assim que eu recebi alta de lá. Que é outra condição também, né? Essa transfiguração com relação aos animais. Porque é o que eu sempre falo, o povo fica segregando coisas, quando na verdade, às vezes, o maior, o macro, né? Que é transtorno de personalidade borderline. O que pode acontecer? E aí você fica tratando no isolado, e na verdade é um todo. É um todo, sabe? É um todo. Eu vejo... Hoje eu tava conversando com um psiquiatra, ele falou assim, por que você bate tanto no family, né? O case manager é um trabalho que existe nos Estados Unidos, que tem uma pessoa que acompanha o paciente, extraconsultório, né?
eu trouxe para o Brasil, só que aqui eu trouxe de um jeito que não existe nem lá e nem em lugar nenhum. É o Family Case Management. Por quê? Quando a gente tem uma paciente como a Gabi, não é só a Gabi que adoece, a família inteira. E a família tem que ficar que nem você, cavucando, abrindo lugares para tentar entender do que se trata. E o trabalho nosso é fazer isso. Nessa situação aí também, que a coisa ficou assim num nível tão grave, que foi onde o meu marido adoeceu, ele desenvolveu, né, gritou a bipolaridade, que eu nem sabia que ele tinha. E foi o Dr. Nelson também que pegou. Provavelmente pela não aceitação, Gabi, nele. Eu acho pelo estresse. O meu pai, ele tinha essa coisa, né, da oscilação do humor, mas não era igual a mim, que era tipo, em um segundo acabou, já virou um escarcéu e acabou a festa. Daqui a pouco já tá tudo bem. Não, meu pai, ele no mesmo dia. O humor dele, ele era mais estável, mas ele fazia assim, ele era muito e depois baixo, por meses, né? Então, assim, isso pegou muito para os médicos que começaram a atender ele. Que eu acho que foi o Nelson, né, também, que atendeu. Foi o Nelson que, assim, por fim, foi ele que cuidou dele até o fim. E aí, com isso, com essas instabilidades mais estáveis, ele pegou a bipolaridade. Porque ele era narcisista, né? Mas, assim, ele via que quando pegava embate de frente comigo... rolava porrada em casa. Porque o meu pai, ele não aceitava algumas coisas. E aí, quando ele medicou, nossa... Estabilizou. Meu pai virou um anjo, um querido. E tipo assim, a gente ri o dia inteiro juntos. Ficar junto no mesmo ambiente, rindo o dia inteiro. De boa, assistindo nossos filminhos, rindo das mesmas piadas, jogando baralho. Nem tchum, que ele tinha alguma coisa. A gente tá indo pro final e eu queria muito dizer que eu acho que dentro do que a gente conversou aqui, que fique a lição para as pessoas de buscar informação no lugar correto. Porque existe tanta fala absurda na internet, tanta coisa... Como que é teu Insta é aberto, Gabi? É arroba eu Gabriela Lemes. Eu vou passar depois pro pessoal colocar na tag do podcast, pro pessoal entrar lá, porque... É muito importante falar sobre isso. Eu devia ter trazido aquela foto emblemática sua que o Nel me mostrou uma vez. E eu falei, gente... Eu coloco lá nos destaques? Tá. E daí o pessoal vai ver lá. Porque você me explicou sobre aquela foto. Eu achei tão lindo. Que metade de mim era inteira, mas a outra era totalmente fragmentada. Exatamente. Eu não me entendia. E aquilo foi no meio de uma crise, né? Quando eu tirei aquela foto, eu tava tão atordoada que eu comecei a me maquiar. Era como eu conseguia me comunicar, porque o meu verbal era muito difícil. Eu não conseguia explicar em palavras o que eu tava sentindo. Eu conseguia explicar em desenhos, isso é desde pequena. Então, eu peguei a maquiagem, fiz essa parte aqui normal, e essa parte eu comecei a pintar com vários fragmentos e várias outras cores, porque pra mim, por dentro, eu tava quebrada. Então, assim, foi uma forma de mostrar que eu precisava de ajuda. Aquilo era um pedido de ajuda. Exato. Ou seja, a gente precisa de informação com... É o que eu sempre falo. Estados Unidos tem muito material, muito. Mas pouca prática. A gente maneja bem, porque o trabalho com o borderline é manejo. Não tem essa de, vai ser curado, é manejo, né? Então, a informação de qualidade, vindo de alguém que vive, mas que tem essa base que vocês têm, isso é sensacional, É uma personificação da literatura. Exatamente. Mas com uma clareza que é lindo de ver. Vou falar rapidinho dos nossos apoiadores, porque a gente tá aqui partindo pro final. Eu quero agradecer a Arranjo do Dia, a Sarinha. Sarinha é uma linda. A gente tem aqui episódios anteriores onde ela conta o testemunho dela, de como nasceu o Arranjo do Dia. Então, se você que nos assiste, assinatura floral, ou você precisa para alguma ocasião de flores, @Arranjo do Dia. Além da assinatura, a Arranjo do Dia tem uma loja no CJ Shops aqui em São Paulo. Então, vai lá, conheça o trabalho das meninas, diz que viu aqui no Redireção, porque a gente precisa apoiar pessoas que apoiam o trabalho na obra de Deus. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui,
Cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Riveste revestimento. Quer fazer uma reforma na tua casa sem muito quebra-quebra, sem muito trabalho, porque a gente sabe que reformar é um tanto quanto trabalhoso. Vocês precisam conhecer o trabalho do pessoal da Riveste Revestimento, que é apoiadora aqui não só no Redireção, mas de vários projetos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Agradecemos aqui publicamente o apoio de vocês e diz que viu aqui também no Redireção. Olha, eu vi lá, eu quero mudar o azulejo da minha casa sem muito quebra-quebra, então vai lá atrás do pessoal da Riveste Revestimento. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Por último, Roy Seguros. Você que nos assiste, que tem alguma demanda, seguro saúde, seguro de vida, seguro de carro, enfim, vocês precisam conhecer o trabalho do pessoal lá da Roy Seguros, que tem os seus valores pautados na palavra de Deus. É um trabalho que mistura com missão, porque eles apoiam a obra aqui, eles apoiam missão e o que a gente faz aqui é missão, então a gente precisa apoiar o trabalho de pessoas que apoiam o trabalho na obra de Deus. Pode rodar. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio, e assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Quero agradecer a presença de... Eu falei que ia ser rápido. O Zerinho tá ali já faz um tempinho, ó. É assim, passa muito rápido. E a maneira como vocês trazem a informação, eu acho lindo, assim, sabe? Vocês vão ajudar muita gente, Gabi. Amém. Acho que você nem tem noção ainda, viu? Não, a gente ainda não tem noção. Não, a gente real não tem noção. Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E Sim. o propósito, com certeza, desse transtorno na sua vida é dizer pra quem nos assiste lá que não é porque você tem transtorno de personalidade borderline que você tá endemoniada, né? Exato. Isso é muito... A gente precisa Falaram deixar isso pra mim claro. essa semana. Ah, é? Vamos orar por essa pessoa, né? Pra sair o demônio que tá nela, né? Você que nos assiste, que tem alguém, que conhece alguém com alguma coisa relacionada a transtornos da personalidade, eu quero que você envie esse episódio para todo mundo, porque a gente precisa pulverizar a informação de qualidade. Eu dificilmente vi, nas cadeiras às quais eu sentei, congressos fora do Brasil, falar de borderline como eu vi vocês duas fazendo aqui. Então, muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. E Gabi, nós vamos te arrancar da cama várias vezes. Amém. Yes! Pra falar. Sim, obrigada. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.